Presta atenção na letra desse louvor, viu? Não se admire se ouvir línguas estranhas, se alguém falar. Aquele que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Imagina aí você brasileiro, aí chega em um determinado local e o Espírito Santo te toma e você começa a falar no idioma daquela pessoa. Você não vai falar qualquer coisa. Se o Espírito Santo te der esse dom, você não vai falar o que você quer. Você não vai falar, oi, tudo bom? Nice to meet you. Nice to meet you too. Não é isso. Good morning. Olá, como que você está? Boa tarde, tudo bem? O que eu posso te ajudar? Você quer um peixe? Já pensou? Glória a Deus. Não era isso. Eles estavam falando as grandezas de Deus. Cada pessoa que estava ali, árabe, egípcio, cada um estava entendendo eles falar as grandezas de Deus. Olha que mistério. Okay? E o Espírito lhes concedia. Eles falavam em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: o quê? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar de quê? Das grandezas de Deus. E aqui está a chave. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então não era uma língua que eles quisessem. Eu quero falar alemão. Sempre gostei do alemão. Eu quero falar grego, tá? Sou pescador, mas eu sempre tive vontade de querer falar grego. Mas eu quero falar italiano, pensa aí. Então, não é assim. Não é para se amostrar como muitas pessoas querem. Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e na diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Versículo 10 e versículo 11, a parte B. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação de línguas. São duas coisas diferentes. A outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O tema desta madrugada é dom, variedades de línguas, as línguas estranhas,
e o Espírito de Deus. Em Atos capítulo 2, vemos o exemplo do dom variedade de línguas. Vou repetir. Em Atos capítulo 2, temos o exemplo do dom, variedade de línguas. Vamos meditar na palavra do Senhor para que você possa entender um pouco melhor. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Entenda, mastigue o versículo. Estamos no versículo 4, não se perca. Pegue a sua Bíblia em casa e você vai ver. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então não era uma língua que eles quisessem. Eu quero falar alemão. Sempre gostei do alemão. Eu quero falar grego, tá? Sou pescador, mas eu sempre tive vontade de querer falar grego. Rapaz, eu quero falar italiano, pensa aí. Então, não é assim. Não é para se amostrar como muitas pessoas querem. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo, que é diferente, não é? Aqui é o dom, tá? Aqui é o dom. E lembrando que aqui o dom você não recebe da noite para o dia. Aqui já se passaram mais de 3 anos, né? Que não é da noite para o dia que você vai receber o dom, tá? Diferente do Espírito Santo, você aceita Jesus, serve Jesus, vive conforme a palavra de Deus e você recebe o Espírito Santo, que mais na frente vamos ver e vamos meditar já sobre isso. Então aqui é o dom, variedade de línguas. Aqui já se passaram 3 anos. 3 anos estes servindo, seguindo Jesus, obedecendo a sua palavra, vivendo conforme a sua palavra, estudando de dia, de noite, pagando preço, procurando ovelhas, evangelizando, anunciando as palavras do Senhor, tá? Então não é da noite para o dia, amém? Então aqui já se passaram 3 anos. Então aqui o Espírito, versículo 4, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, né? Os dons e falar em línguas estranhas não é para você se amostrar, não é para você, eu falo em línguas estranhas, e aí? E aí você fala que você quer falar em línguas estranhas para quê? Jesus, ele não vai te dar um dom, né, para você ficar guardado, você ficar sem fazer nada. Deus, ele sabe acerca do futuro, ele não vai te dar um dom ou te batizar em Espírito Santo se você não tem o desejo de fazer nada para Deus, né? Já ouvi pessoas falar, quero ser batizado com o Espírito Santo porque eu acho bonito, e quero falar em línguas estranhas, a língua dos anjos, porque eu acho bonito. Ou seja, para querer aparecer. Bote uma coisa de vez por todas na sua cabeça, que quem tem que aparecer aqui é Jesus. Não queira ser como Saul, que começou a desobedecer a Deus. Deus mandava ele fazer uma coisa, ele não fazia. Deus mandava ele fazer de um jeito, ele fazia de outro, queria roubar a glória do Senhor. Deus não divide a sua glória com ninguém, tá? Então, muito cuidado com esse negócio de querer, eu quero falar em línguas estranhas, porque eu acho muito bonitinho e eu sempre quis falar em línguas estranhas, né? Então, você não vai ser batizado com o Espírito Santo se você tiver com esse pensamento. Para ficar bem claro, qual é a diferença? As línguas estranhas, né, serve para você se edificar. Em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo fala: aquele que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Ou seja, se eu falar aqui em línguas estranhas, Deus Todo-Poderoso, isso está me edificando. Não edifica a minha esposa, não edifica a igreja. As línguas estranhas edifica aquele que fala, conforme Paulo escreveu, deixou escrito, aquele que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Entendeu? Então, e a variedade de línguas, isso edifica a igreja.
né? No caso aqui, vamos continuar meditando. Versículo 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Olha só o porquê, né? Por que eles começaram a falar em novas línguas? Qual era o propósito? Qual foi o propósito? Olha aqui, versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, ou seja, pessoas que falavam em outras línguas. Então, para que eles iam falar em línguas estrangeiras? Vocês pensam, estou falando, é doido, maluco, falando, o que eles estão falando? Não era esse o objetivo. Olha, eu vou aparecer aqui, vou falar alemão, vou falar grego, vou falar italiano aqui, porque eu vou me amostrar, que eu sou o cara, tá vendo? Eu sou pescador, mas eu sei falar outro idioma. Não era esse o objetivo, não era esse o propósito. Olha aqui o propósito aqui, quem já pegou, ó. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Ou seja, de tudo que é canto, que falava todo tipo de idioma, estavam naquele lugar, né? E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Imagina aí você brasileiro, aí chega em um determinado local e o Espírito Santo te toma e você começa a falar no idioma daquela pessoa. Você não vai falar qualquer coisa. Se o Espírito Santo te der esse dom, você não vai falar o que você quer. Você não vai falar, oi, tudo bom? Nice to meet you too. Não é isso. Good morning. Não é isso. Você vai falar que o Espírito Santo, o versículo 4 diz o quê? E o Espírito lhes concedia. Eles falavam em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então, o Espírito dizia, o Espírito que concedia conforme eles falavam. Você vai falar isso, você vai falar isso, você vai falar isso. Não precisava nem o Espírito dizer. O Espírito primeiro impulsionava eles para eles agir e falar, né? E correndo aquela voz, versículo 6, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha que mistério. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: o quê? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Imagina aí. Versículo 9. Partos e medos. Olha aqui as nações que estavam lá. Partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos e cretenses e árabes. Olha isso aqui. Imagina aí. E árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar de quê? Das grandezas de Deus. E aqui está a chave. Eles não falaram, como eu falei agora há pouco, good morning, good afternoon. Não foi isso. Olá, como que você está? Boa tarde, tudo bem? O que eu posso te ajudar? Você quer um peixe? Já pensou? Glória a Deus. Não era isso. Eles estavam falando as grandezas de Deus. Cada pessoa que estava ali, árabe, egípcio, cada um estava entendendo eles falar as grandezas de Deus. Olha que mistério. Que mistério profundo. Então aqui é um exemplo. Aqui é um exemplo do dom variedade de línguas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Uma coisa, né, só para ficar bem claro, uma coisa é o dom variedade de línguas. Outra coisa é as línguas estranhas, como eu já falei agora há pouco, as línguas estranhas. Quem fala em línguas estranhas, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, quem fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Glória a Deus, aleluia. Me vem um louvor antigo da Shirley Cavalhais, ó. Eu quero cantar com você essa nossa canção, e enquanto cantamos, segura a mão do teu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus
derrama poder. Que coisas maravilhosas vão acontecer. Aí agora, olha só, presta atenção na letra desse louvor, viu? Não se admire se ouvir línguas estranhas, se alguém falar. Não se admire se ver paralítico andar ou cego ver. O Deus do qual eu estou falando é o Deus do impossível, tudo pode fazer. Então eu queria pegar só essa parte das línguas estranhas para você entender, né, e ver o coração. Então não se admire, não se admire. Tem igrejas que vamos, né, que quando alguém fala em línguas estranhas, o pessoal tudo olha para trás. Parece ser uma coisa anormal, rara, né? Na verdade é rara, né? Porque hoje em dia, infelizmente, eu falo isso com o coração partido, poucas pessoas buscam, né? Poucas pessoas buscam, né? Como o próprio Jesus falou, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, expulsamos demônios, fizemos isso e isso. Em teu nome Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Então são pessoas que estão dentro da igreja de qualquer maneira, né? Então, se você está dentro da casa de Deus de qualquer maneira, você não tem o Espírito Santo, você tem o espírito do engano. E o espírito do engano, ele age também, viu? Ele age também, ele faz as maracutaias dele lá. Não queira subestimar Satanás, não. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Amém, glória a Deus. Em João, capítulo 20, temos um exemplo do Senhor Jesus confirmando o Espírito Santo em nós. Confirmando. Por que eu falo confirmando? Porque Jesus, ele disse que eles receberiam o Espírito Santo somente quando ele fosse glorificado. Então, em João 20, Jesus, ele já tem ressuscitado, já tem vencido a morte, vencido o inferno, e aqui ele pode sim dar o Espírito Santo àquele que o aceitou, que o serviu, que segue ele verdadeiramente. Então vamos meditar em João capítulo 20, a partir do versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Então aqui Jesus ele já tinha sido crucificado, e aqui Jesus já tinha ressuscitado, né? E Jesus chegou no meio deles, Jesus se pôs no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Né? O lado aqui, para os irmãos que não entendem, é o lado que ele foi furado. Né? Ele foi furado quando ele foi crucificado, para verem se ele realmente estava morto, pois iam quebrar as pernas dele, né? Os joelhos, igual como quebraram dos ladrões, né? O da esquerda e o da direita, mas existia uma palavra, uma profecia de que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Então, para confirmar que ele realmente estava morto, furaram, né? Furaram ele, aquela passagem onde muitos conhecem, que saiu água e sangue. Amém? E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse, ele assoprou, ó, e disse: recebei o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Recebei o Espírito Santo. Então, a passagem que eu encontro aqui foi a primeira passagem que eu encontrei depois da ressurreição de Jesus, onde ele confirma o Espírito Santo entre os seus discípulos, seus seguidores e todo aquele que o serve, que o obedece, que anda nos seus caminhos. Entendemos aqui que isso não aconteceu da noite para o dia. Não aconteceu da noite para o dia. Aqui
especificamente, neste caso já se passaram aqui mais de 3 anos, né? Mais de 3 anos que os discípulos estavam com ele, aprendendo, ouvindo a palavra dele, obedecendo as suas palavras. Então aqui, Jesus ele confirma o Espírito Santo, né? Você o aceitou, você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, reconheceu ele como seu Salvador, ouve as palavras do Senhor, obedece a palavra do Senhor, pratica a palavra do Senhor, vive conforme a palavra de Deus, então você tem o Espírito Santo. Jesus ele diz aqui, Jesus diz o quê? Recebei o Espírito Santo. Ele assoprou, recebei o Espírito Santo. Então você que aceitou Jesus e largou as velhas práticas e vive conforme a palavra de Deus, independente de você estar falando línguas ou não, você já tem o Espírito Santo em você. Você já tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Mais uma vez. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, você tem valor. Você aceitou Jesus? Não é porque você não fala as línguas estranhas, ondeka, xereca, suiteco, aminá, propanto, calabassi. Isso, irmãos, são os dons, são coisas diferentes, né? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, no caso, a mensagem, o Espírito Santo, os dons espirituais, o Espírito de Deus, os dons espirituais, né? Diversidade de línguas e as línguas estranhas são coisas diferentes.
né? O dom, variedade de línguas, as línguas estranhas e o Espírito de Deus. Tá? Então, entenda isso. Você aceitou Jesus, você serve a Jesus, você anda conforme a palavra de Deus. Pegue essa palavra, medite nela. Recebei o Espírito Santo. Jesus confirma que tem um ponto final. Recebei o Espírito Santo. Então, você que aceitou Jesus, você que anda conforme a palavra de Deus, você sim tem o Espírito Santo de Deus. É bem verdade que existe também o espírito do engano. Como é isso? A pessoa que está dentro da igreja, não ora, não lê a Bíblia, anda na prática do pecado, não se arrependeu conforme Jesus, conforme a primeira pregação de Jesus, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então a pessoa está dentro da igreja, de qualquer maneira, não é só o fato de aceitar Jesus. Aceitou Jesus e anda de qualquer maneira e fala em línguas estranhas, isso é o espírito do engano. Então temos que pedir discernimento, tá? Então se você aceitou Jesus, você obedece a palavra de Deus, você largou o pecado, você largou toda aquela vida de onde Jesus lhe resgatou, então você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Como o louvor mesmo fala, você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Tem uma determinada passagem que diz assim: não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele se move em você, até com gemidos inexprimíveis. É verdade que muitas das vezes a gente dobra os joelhos para orar e não consegue falar, só sai lágrimas, né? Já não que seja o caso de agora, né? Mas já aconteceu no início da nossa caminhada, não consegui falar, não consegui orar. Minha esposa e eu, muitas das vezes falávamos, né? Senhor, coloca a palavra nas nossas bocas, na nossa boca, né? Então, como o louvor fala, até com gemidos inexprimíveis, né? O Espírito Santo, ele intercede por nós. Jesus está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Somos sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, está intercedendo por nós. Pai, toma em tuas mãos eles, Pai, guarda eles, Pai, livra eles, Espírito Santo ajuda eles, e assim vai indo. É uma coisa que você vai conquistar diariamente, não é da noite para o dia. Os discípulos aqui receberam o Espírito Santo depois de 3 anos. Hoje eu e você temos a opção de, hoje mesmo, se você for uma pessoa afastada, se for uma pessoa que estiver desconcertada nos caminhos do Senhor, de dobrar os seus joelhos, pedir perdão a Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, me cobre com teu sangue, eu não quero mais mentir, eu não quero mais roubar, eu não quero mais me prostituir, me lava com teu sangue. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor Jesus, eu não quero mais andar conforme o mundo, conforme eu andava, eu quero andar conforme a tua palavra. Vivifica-me, Senhor, conforme a tua palavra. E sim, você tem esse privilégio de receber o Espírito Santo e retirar de dentro de você, do seu lado, da sua mente, do seu corpo e de tudo que tiver ao seu redor e derredor, o espírito maligno, e entrar o Espírito Santo, porque é uma promessa, e você não sabe, eu acabei de falar, vocês não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo, mas cabe a você, ele não vai entrar de uma vez. Jesus diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, ele vai entrar e cear contigo. Glória a Deus, aleluia. O Filho é parecido demais com o Pai. Como não ser, né? O Filho é parecido demais com o Pai. Olha aqui a parte B. Vamos meditar no versículo 22 completo. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ponto final. Agora volta só um pouquinho. E havendo, na verdade tem uma vírgula, não é? E havendo dito isso, vírgula, assoprou sobre eles. Que lindo ver Jesus agindo da maneira que o Pai agiu. Para você que não está entendendo, vamos voltar um pouco à história. Bem lá no início, antes de Deus criar eu e você, no início da criação, Jesus, ele assoprou. E o Pai fez o quê? Quem lembra? Pegou? Vamos meditar. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2.
Glória a Deus, aleluia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. Aí, a criação dos seres viventes. E disse Deus: produz a terra. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Agora aqui é a parte que me lembrou lá aquela passagem quando a gente estava lendo, me lembrou aqui o Senhor. Versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a,
e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó. Versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou. Pegou agora? Olha o que Deus fez. E soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Glória a Deus, aleluia, por esta passagem. Por que eu fiz a leitura toda? Porque, irmãos, eu poderia ter lido só o versículo, né? Mas deixa eu te falar algo da parte do Senhor. 2021 está faltando palavra de Deus, está faltando Bíblia, né? Temos templos cheios de louvores, a coisa mais linda para o homem, né? Estão fazendo coisas para agradar o homem e não agradar a Deus, né? Por isso que, se eu não me engano, é Paulo que deixa escrito em uma de suas epístolas, né? Porventura estou eu procurando agradar o homem e não agradar a Deus. Então, vemos igrejas que eu não sei quantas horas de louvor e a palavra, 10 minutinhos, 20 minutinhos, 15 minutinhos, meia hora no máximo, e é com relógio marcado para não passar o tempo. Então está faltando palavra de Deus, Bíblia. O povo não é destruído por falta de louvor, o povo não é destruído por falta de consagração, o povo não é destruído por falta de oração. Oséias 6, esse versículo não sai do meu coração. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento, porque lhe falta Bíblia, né? As pessoas querem assim, prontinha. Tá aqui, então vamos lá meditar, né? Olha, parecido, Jesus fez algo parecido com seu pai. Aí vem aqui, Gênesis 2, versículo 7. Formou o Senhor Deus o pó e soprou, né, irmão? Que lindo. Então, eu fiz a leitura toda mesmo, de propósito mesmo, para chamar a sua atenção, né? Esse versículo, sim, pode ser um versículo que eu posso falar ele isolado, que Deus, ele soprou sobre as narinas de Adão, no caso, né, o primeiro homem, né, e pegou Eva da costela de Adão e criou a mulher. Sim, são versículos que eu posso falar isolado, mas no decorrer da palavra de Deus vai ter várias passagens que você não pode pegar só o versículo isolado e querer, nossa, está escrito. Olha o que foi que o diabo fez com Jesus. Jesus, pula daí, porque está escrito. O diabo usou foi a Bíblia, mas ele pegou o quê? Um versículo isolado, né? E Jesus, ele respondeu com o quê? Mas também está escrito. Vamos recordar, quer recordar? Vai fugir um pouco do tema, mas o que o Senhor coloca do nosso coração a gente tem que falar, né? O diabo usou a palavra de Deus. Pula daí, porque está escrito. Está escrito onde? Salmo 91, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. E Deus disse o quê? Mas
Deuteronômio, se não me falha a memória, Deuteronômio, né? Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, né? E transforma essas pedras em pães, né? Se tu é o Filho de Deus. Então, o diabo ele usou a palavra de Deus, e Jesus, ele rebateu também com a Bíblia. Então, irmão, vamos despertar, tá? É tempo de despertar. Até sabe por quê? Jesus, ele deixou escrito o seguinte: no fim dos tempos surgirão falsos profetas, muitos, falou foi muitos, né? Surgirão muitos falsos profetas que, se possível, enganariam até os escolhidos. Então, para que você não seja enganado, leia a palavra de Deus, não pega só um versículo, leia o capítulo todo, né? Leia o capítulo todo. Se você vê que tem um tema, faz a leitura dele até acabar. Se não acabar no capítulo 3, aqui no caso, acaba, mas tem vezes que o tema não acaba. Lê todinho, nem que acabe lá no 4, no 5, né? Estamos fazendo a leitura agora em Ezequiel. Então tem temas que só acabam depois de 2 capítulos. Então leia o capítulo todo. Leia o capítulo todo, não pega só um versículo isolado da Bíblia, né? E tem pessoas que pegam um versículo isolado da Bíblia e quer pregar de Gênesis e Apocalipse baseado naquela passagem ali. Então eu fiz a leitura completa do capítulo 1 e a parte do capítulo 2 realmente de propósito. Então eu não passei, né? Não passei porque iria se prolongar demais. A gente está aqui no 7 e até o 25, né? Então eu parei aqui no versículo 7 realmente, por conta que é aqui onde a gente queria chegar, tá? Então eu li o capítulo anterior realmente de propósito, né? Para que, até porque a fé vem pelo ouvir. Quanto mais Bíblia você ouvir, mais a sua fé vai ser aumentada, mais a sua fé vai ser firmada na rocha, tá? Então, em nome de Jesus Cristo, pegue a sua Bíblia em casa, onde você estiver, não pega só um versículo, né? Eu não sugiro, né? Esses aplicativos, né? Manda o devocional, o versículo a passagem diária, né? Se eu não me engano foi ontem ou foi antes de ontem, o irmão mandou para mim a mensagem, né? Leia, não vou falar passagem porque vai sair do tema, só dar esse exemplo, né? O irmão mandou a mensagem, leia a capítulo tal, versículo tal, né? E o versículo realmente era muito bonito, mas o contexto todinho não tinha nada a ver com aquele versículo, né? Então eu peguei, copiei toda a mensagem completa e mandei de volta para ele, completa, para ele. Não sei nem se ele leu, porque ele não falou mais nada, né? Então é assim, não só tem passagens sim que a gente pode pegar um versículo isolado, mas tem passagens que você vai ter que ler todo o contexto, tem passagens que você vai, além de ler todo o contexto, ter que pesquisar, meditar, né? E é isso. O Senhor colocou no meu coração de falar isso, saiu até um pouco do tema, mas quando o Senhor coloca no nosso coração para falar algo, temos que falar, pois não estamos aqui para agradar o homem, né? De que adiantaria, né? Ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação, né? De que adiantaria eu fazer como muitos aí: olha, você vai ganhar o carro, eita, eu tô vendo a chave rodando, né? Eita, de ouro, cor cinza, eita, grande é o mistério, né? Hoje, acho que era hoje à tarde, né? A gente tava falando, não vou dizer o nome da pessoa, que essa pessoa só fala benção, né? Então, é bom? Não quer que você tenha contra as bênçãos? Não tenho nada contra as bênçãos. Quando vem de Deus, é muito, muito gratificante, né? Mas uma coisa eu estar falando, uma coisa que eu estou vendo sem eu estar vendo nada. Eis que eu estou vendo isso, eis que vai chegar, eis que isso. Sem Deus estar mandando dizer nada. Deus está dizendo: te conserta, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ficarão de fora os cães, os mentirosos, os adúlteros, os fornicadores. Aí a pessoa do outro lado está toda desconcertada, e a pessoa profetizando bênção, sendo que não chegou o tempo de profetizar bênção, chegou o tempo foi de exortar: se corrija, se arrependa, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a pessoa do outro lado toda desconcertada e começa a botar isso na mente: eu estou todo desconcertado, ainda está vindo benção, então Deus ele aceita como eu sou, como muitos dizem. Realmente Deus ele só quer o coração, né? As pessoas começam a botar isso na mente,
porque vê muitas pessoas profetizando bem, se a pessoa do outro lado se pensa, eu me imaginaria assim, nossa, eu tô todo desconcertado. Eu ando na mentira, eu ando errando, eu ando fazendo isso. E a mulher do outro lado tá dizendo que eu ainda vou ganhar uma bênção, uma pessoa, mulher, homem, seja lá quem for do outro lado, tá dizendo que eu ainda vou ganhar uma bênção. Então, realmente, como esses caras aí falam, né? Deus, ele só quer o coração, né? Porque eu tô todo desconcertado. Tô dando um exemplo, tá? Não sou eu. Vigia. Tô todo desconcertado e Deus ainda vai me dar bênção, vai me dar carro, vai me dar isso e aquilo. O diabo, ele também, né? Foi o que a gente falou agora há pouco, né? O espírito do engano. Ele é sujo, vigia, cuidado, né? Cuidado, né? O dom que a gente busca muito, né? O dom de discernimento de espírito é o dom que eu sugiro todas as pessoas buscar, porque, irmão, o que a gente vê de coisa que sangue de Jesus Cristo mesmo para nos guardar, nos purificar, não deixar nos desviar do caminho estreito, né? Da porta estreita. Jesus deixou bem claro, ó, a porta é estreita. E muitos estão pregando a porta larga. Não, pode isso. Pode fazer isso, sim. Pode. Nessa igreja aqui pode fazer isso? Pode. Pode fazer? Pode sim. Pode fazer? Pode. Deus, ele só quer seu coração. Deus, ele não quer só seu coração. Deus, ele quer corpo, alma e espírito. Se arrependa, é chegar do reino dos céus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Essa foi a mensagem de hoje. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Mais uma vez. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor.